Bom, nós estamos quase no final deste livro, estamos no capítulo de número 9, né? Ainda tem os capítulos de número 10, 11 e 12 para nós concluirmos, e aí, é claro, tem uma longa jornada ainda. Bom, irmãos, para quem ainda não está habituado com esse livro, eu vou fazer um breve resumo sobre o que nós estamos falando há algum tempo, né? Tendo em vista que nós não pregamos todos os domingos, então nós temos essas pausas e alguns podem perder aí o entendimento daquilo que já foi dito. Bom, o livro de Eclesiastes é um livro, como todos os outros da Bíblia, fantásticos. Primeiramente, nós compreendemos que esse livro ele é a revelação de Deus, assim como todos os outros livros da Bíblia. E esse é um ponto fundamental, irmãos, entender que a palavra de Deus é a revelação que Ele fez de si mesmo para nós podermos compreender o plano de Deus para nossas vidas, Ele como Criador, como Redentor e como a finalidade de tudo, né? Não só o início, ele é o princípio, ele está no meio e ele está no fim da história, né? Se é que a história tem um fim. Nós aprendemos com Salomão que parece-me que tem um fim, na última vez que nós pregamos o capítulo de número 9. Vamos relembrar o que ele diz nos primeiros versículos, né, do capítulo de número 9. Olha o que diz Salomão a respeito da vida. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro, tanto o que sacrifica quanto aquele que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há devarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Esse é o versículo número 3, de 1 a 3. Depois rumo aos mortos. Há um bom tempo Salomão está dizendo neste livro que todos nós temos um destino, irmãos. Todos nós temos um destino e é a morte. Ninguém pode escapar dessa grande realidade, né? E isso pode ser um assunto batido para você, mas vale a pena de novo refletir sobre aquele dia que nenhum de nós esperamos, né, encontrar, que é o dia da nossa morte. É o fim, né, da nossa vida, pelo menos nesse mundo. E há algum tempo também Salomão está demonstrando através da sua observação. Vamos lembrar que Salomão é um observador assim como nós. Nós, desde que nascemos, estamos a observar o mundo. Nós observamos o comportamento dos nossos pais, primeiramente. Inclusive, os nossos pais são as pessoas mais importantes das nossas vidas. Alguns dizem pelo menos até os 10 anos ou 8 anos de idade. Após isso, nós começamos a nos apaixonar por outras ideias, por outras pessoas, por outras autoridades. Há aqueles que na sua adolescência começam a rejeitar desde cedo seus pais porque perdeu o brilho. Seus pais já não são as pessoas mais importantes na sua vida, ao ponto de alguns acharem que os seus amigos da escola é quem são. E isso é natural da nossa vida, irmãos. Todos nós observamos esse mundo assim como Salomão está observando. Nós nos apaixonamos primeiro pelos nossos pais, eles são tudo para nós. Mas chega um momento da nossa vida que a gente começa a rejeitá-los. A gente compreende que o mundo lá fora que é melhor. As pessoas com quem eu convivo no dia a dia são melhores, inclusive mais inteligentes do que os nossos pais. A gente acredita que aquele professor da faculdade tem muito mais conhecimento e sabedoria que os meus pais. Eu acredito que o meu grupo de amigos é muito mais legal que está dentro de casa desfrutando do meu lar e da minha família. Notem que, assim como Salomão está observando o mundo, todos nós somos observadores. Nós estamos observando e tirando conclusões. Muitas delas precipitadas, é verdade. Mas todos nós, o tempo todo, estamos tirando conclusões. Conclusões a respeito de nós mesmos, conclusões a respeito do mundo, conclusões a respeito das pessoas que, inclusive, algumas delas nem conhecemos direito. Basta colocar o olho em alguém e já tiramos alguma conclusão. Então nós
Somos, como Salomão, bons observadores, mas somos péssimos em tirar boas conclusões. Somos péssimos, irmãos, em obtermos um bom resultado com as nossas análises. No mundo da ciência, existe a psicanálise, por exemplo, né? E há quem ache que a psicanálise é a solução para as nossas vidas. Você olha para o outro, bate o olho, vê a sua linguagem corporal e diz, esse aí é mentiroso. Aquele ali é confiável. A linguagem corporal dele me diz alguma coisa. Então, notem que até no mundo das ciências, irmãos, há esse equívoco. E é claro, a ciência tem muita contribuição, inclusive para o meio cristão. Mas nós nós não vemos a ciência como ponto de partida para a nossa sabedoria. Vamos lembrar do que o próprio Salomão já disse, que o temor do Senhor, ele sim é o princípio da sabedoria. E por vezes, irmãos, assim como Salomão está vendo o mundo, nós estamos olhando o mundo e tirando conclusões equivocadas. Uma conclusão equivocada que nós tiramos do mundo é que ele é a coisa melhor e mais importante das nossas vidas. É por isso, quem sabe, que nós não vamos, né? Pelo menos alguém nas suas condições normais, não vai na rua ali à frente e se joga na frente de um carro. Porque nós compreendemos que a vida, o viver, o respirar, poder caminhar, poder ter saúde, isso é algo mais importante. Inclusive, alguns pensadores desse século estão dizendo, olha, a coisa mais importante que você pode ter não são as pessoas, não é o teu convívio, é a tua própria vida. Então, começa a olhar para dentro de você. Porque, às vezes, nós estamos ocupados olhando para a vida do outro e esquecemos da nossa. Então, cuide-se mais. Olhe-se mais no espelho, cuide mais de você. Isso parece lindo, é muito romântico, mas a vida não é assim. Nós, desde que o mundo foi fundado, nós não conseguimos viver sozinhos. Então, esse amor próprio pela vida é novamente um engano. É novamente uma conclusão mal feita. É novamente o ser humano olhando para a vida e tirando conclusões precipitadas. Salomão, ele vai nos dar, no capítulo 9, uma cutucada que fere a nossa alma, que é lembrar que todo mundo vai para o mesmo lugar. E ele começa aqui a dizer, olha, não importa se você é bom, se você é um cristão, se você é cristão reformado, se é cristão pentecostal, não importa, vocês vão para o mesmo lugar. Se você é rico, se você é pobre. Ele está colocando todo mundo no mesmo pacote. Ele está dizendo, olha, tem uma realidade dura aí pela frente, e é a morte. Então, a primeira análise dele a respeito do mundo é a morte, no capítulo 9. Ele já começa falando sobre a morte. Para depois, agora, a partir do versículo 7, ele chegar à ideia da vida. Primeiro ele lembra da morte, para que a gente tome um choque de realidade. Lembre que esse mundo não é tudo. Lembrem que o grande tema desse livro é a ideia daquilo que é fugaz. Vamos lembrar as primeiras palavras do Eclesiastes, quando ele diz, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade. Nós, há um tempo atrás, já resolvemos essa questão com a expressão vaidade. Muitos se enganam com essa expressão quando leem Eclesiastes, né? Vaidade não tem nada a ver com arrumar bem, né, os seus cabelos, se olhar no espelho, né? Ele está falando de algo muito mais profundo do que apenas a aparência de alguém, né? Ou de alguém que se acha superior. Também não é só isso. Ele está falando que o mundo é vaidade no sentido de que tudo é fugaz. Palavra antiga, né? Uma palavrinha antiga que os mais novos nem conhecem, provavelmente, e aqueles que foram criados no Japão, muito menos. Mas a ideia de fugaz é aquilo que passa logo, que é passageiro, sabe? Sabe aqueles fogos de artifício que a gente joga para cima e aqueles fogos lindos, eles aparecem, mas logo desaparecem. A vida é comparada a Salomão também como um sopro, ou como o vento, que vai e ninguém vê. O homem é comparado como algo passageiro nessa terra, assim como o mundo todo. Então, notem, irmãos, que Salomão está, parece que de maneira deprimida, nos falando que essa vida não vale muito a pena. Aparentemente é isso que Salomão está dizendo. Mas essa ideia não é sustentada quando nós lemos o restante desse texto.
Salomão não está dizendo que a gente deve desvalorizar essa vida. Salomão não está dizendo que nós devemos olhar essa vida com nojo, ou dizendo, esse mundo jaz no maligno, então pouco importa, eu vou embora desse mundo. É melhor morrer do que ficar nesse mundo tão cheio de maldade. Eu costumo falar com a minha esposa que eu não sei até quando meu filho Léo vai poder sorrir. Os irmãos sabem que ele tem uma deficiência nas pernas, e ele é um menino muito alegre. Mas a gente se pergunta até que ponto ele vai sorrir. Qual vai ser o dia que ele vai descobrir que isso para outras pessoas é um problema maior do que é um problema para ele? Porque a sociedade é preconceituosa. Porque esse mundo não pega leve com ninguém. Porque esse mundo está no maligno. Até quando meu filho vai sorrir e vai pensar que a vida é legal, que é boa? Até quando ele vai olhar para os pais e dizer, eles são as pessoas mais importantes da minha vida? A gente não sabe essa resposta, mas haverá um tempo em que até nós pais não seremos mais tão importantes para os nossos filhos. Eles se encantarão com outras coisas. Há um momento que ele vai se apegar tanto à própria vida que vai esquecer dos outros. O pastor está praguejando o filho? Não, não estou, isso é a realidade da vida. Todos nós já passamos por esse processo. Aqueles que ainda hoje estão praguejando seus pais. Aqueles que perderam contato com seus entes queridos porque não querem mais ter relacionamento com eles. Notem que esse massageio no nosso próprio ego pode nos afastar. E quando a gente diz que a vida é importante, irmãos, Salomão também diz isso. Nós não queremos dizer que a sua vida só é importante, mas que a vida como um todo é importante. Como a vida dos recém-nascidos é importante. Como a vida daqueles que ainda hão de nascer é importante. Como a vida daqueles que, nesse exato momento, já estão começando a ganhar aquilo que a gente conhece como vida. Por isso o cristão, ele bate na tecla de que aborto é pecado. Essa não é uma novidade para vocês, certo? Porque nós acreditamos que a vida é dom de Deus. A vida é um presente de Deus. Todas as vezes que nós lembrarmos dessa palavra dom, nós temos que lembrar da palavra presente. É um presente que Deus nos deu, é um dom maravilhoso. E quando nós olhamos para a nossa própria vida apenas, nós esquecemos que a vida como um todo é importante. Não só a minha, mas a do outro também. Então, assim como Salomão nos mostra a realidade tão dura que é encarar a morte, em nosso meio há pessoas enlutadas nesta semana. E o momento de luto, irmãos, é um momento que a gente reflete muito na vida. Na vida. Oportunidade boa é o momento do luto para nós começarmos a refletir aquilo que estamos fazendo e aquilo que não estamos fazendo. Aquilo que estamos fazendo que precisamos parar de fazer. E aquilo que não estamos fazendo que precisamos a começar a fazer. Refletir sobre a vida é muito importante. E assim como Salomão, nós estamos observando a vida. Mas qual que é a perspectiva de Salomão a respeito da vida? Vamos ver de novo o texto. Olha o versículo 7. Depois dele falar de que todo mundo vai para o mesmo lugar, que a morte é certa para todo mundo, né? O último versículo, que é o versículo de número 6, antes do 7, aí diz o seguinte: amor, ódio e inveja para ele já pereceram. Para sempre não ter eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ele está falando isso de quem? Daqueles que se foram, perderam a parte aqui na terra. Eles não têm mais contato com a gente. Nenhum contato. Sem obaquê, tá bom? Sem retorno de mortos. Eles não têm mais contato conosco. Eles perderam todo o contato. E agora ele vai começar a falar para nós. Vocês que têm vida. E ele vai dar o primeiro conselho aqui. Ele vai dizer para nós tomarmos uma atitude. Vai. Começa dizendo com imperativo. Vai. Olha o verso 7. Vai, pois, e come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. A primeira orientação àqueles que estão observando a própria vida e a vida como um todo, como eu falei, é a atitude de fazer as coisas com alegria. E a primeira reflexão que ele traz aqui para nós é a respeito do comer, do beber.
E eu acho que todo mundo vai concordar, comer e beber é muito bom. Se assentar a uma mesa e poder comer uma comida gostosa é muito bom. E logo após isso, tomar um líquido é maravilhoso. Matar a nossa sede. E ele fala isso de forma gostosamente. Faça isso gostosamente. O outro termo que ele utiliza aqui é come com alegria. Irmãos, quantos de nós perdemos a vontade de comer? Muitos de nós estamos comendo por comer. E eu falo para nós trabalhadores que às vezes vamos para aquele que o que bem rápido e a gente come para ter tempo para fazer as outras coisas. Mas a gente só come. Tem que comer e você come bem rápido, às vezes nem mastiga direito, é por isso que alguns estão com muito problema estomacal, muito provavelmente. Mas a gente faz isso de maneira rápida porque é algo do cotidiano, comer. É comer, só comer. Aí depois eu tenho tempo para ver meu celular e tirar o restante do meu que conversar com as pessoas. Mas o comer se tornou algo supérfluo. Algo que o meu estômago estava gritando para fazer, mas é supérfluo. Irmãos, comer é algo tão importante que próprio Jesus reconhece isso quando olha para as suas multidões e vê eles com fome. E ele faz pelo menos 2 registros de milagres a respeito da multiplicação. Pelo menos. Jesus se importa com o alimento. Como se importa. E às vezes nós, irmãos, estamos comendo sem alegria. Sabe por quê? Porque provavelmente na nossa mente aquela comida ali foi obtida com o meu suor. E é isso que Salomão está dizendo. Porque ele diz que isso aqui, usufruir dessas coisas, da comida, da bebida, é a parte que nós temos do nosso trabalho. E às vezes nós ficamos apenas nessa ideia. Nós tiramos Deus da equação, mas notem que Salomão não faz isso. Salomão diz, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agradou das tuas obras. Quem ele coloca na equação aí? O próprio Deus. E vai ver que é por isso que nós não estamos, por muitas vezes, comendo com alegria. Não estamos bebendo o nosso líquido gostosamente. Porque compreendemos só que isso é fruto do nosso trabalho e não graça divina. Que o alimento que você está comendo, mesmo que seja aquele bentô de combinha, que você já está cansado de comer, aquilo é bênção de Deus para a tua vida. Beber gostosamente, comer com alegria tem sido raro, a não ser nos momentos de festa. Mas diariamente, muitos de nós perderam a alegria de se alimentar da bênção que Deus nos deu. Então a perspectiva de Salomão aqui mostrar para nós, irmãos, que vale a pena olhar para as coisas simples, mas que não são tão simples assim. São simples porque estão no nosso dia a dia, mas que o próprio Deus se esforçou para nos dar. Irmãos, e você pode dizer, Deus se esforça? Nós estamos estudando na EBD a criação do mundo, né? E a gente vê Deus ativamente criando o mundo, o universo e tudo que nele há. Logo ele criou as plantas e os animais. Essa é a base normal da alimentação do ser humano. Eu sei que tem outras ideias por aí, mas a base normal é a animal, é os vegetais, o que a gente conhece. Isso foi criado por Deus. Logo, se foi criado por Deus, isso é um presente para a humanidade. Isso não pode ser rejeitado, né? Isso não pode ser rejeitado. E se Deus nos dá essas delícias que um bom alimento, né, nos traz, nós devemos fazer isso com alegria. Mas é claro que agora a gente vai entrar numa coisa relativa. O que é um bom alimento e o que não é. E eu não estou aqui para falar sobre uma dieta saudável, estou falando sobre sabores mesmo. Eu me recordo, eu acho que eu já compartilhei com os irmãos, que lá no interior do Pará, onde eu morei um bom tempo, né, eu sou paraense, para quem já escutou o chiado aí das palavras, eu sou um exímio paraense, e eu me recordo que uma das ocasiões que a gente passou um momento de pobreza em casa, eu e o meu irmão, na verdade o meu irmão, era ele quem frequentava mais a cozinha e fazia, né, as delícias para nós. Eu me recordo que faltou proteína, não tinha carne, não tinha um carboidrato bem saudável, né? A gente não tinha arroz em casa. Eu me lembro que pelo menos por 3 dias
a gente se alimentou de um mingau, ou melhor dizendo, uma espécie de mingau feita à base de farinha de mandioca. Esse não era aquele mingau doce que alguns conhecem, ele era salgado. Era o nosso almoço e o nosso jantar. E eu me recordo que meu irmão fez isso, ele inventou, e um tempero que tinha em casa era pimenta cominho. Pimenta e cominho, né? Eu acho que os irmãos recordam disso, né? E aquilo dá uma sensação na língua interessante, né? E era aquilo que trazia sabor para aquela comida que eu vou dizer para os irmãos, era muito saborosa. E dizem que o maior tempero para o sabor da comida é a fome. E que delícia a comida que meu irmão Wagner fez. Eu me recordo até hoje, né, daquele mingau. E eu me recordo sem ressentimento de Deus, porque eu entendo que aquele mingau foi providência divina. E que maravilha era aquele sabor, irmãos. Por isso, falar dos sabores e ver as crianças de hoje com tanta seletividade traz para alguns pais que viveram nas antigas, viveram momentos difíceis, traz tanta dor no coração quando um pai vê o filho rejeitando a comida. Infelizmente, isso é natural também da nossa vida. Os nossos filhos vão ser seletivos. Hoje eles têm muitas coisas e eles vão escolher algumas dessas coisas. Mas para muitos tinha pouca coisa no passado. E aquela pouca coisa bastava. O pior é quando nós temos uma comida saborosa e ela perde o seu sabor. É comer sem alegria. Por isso faz todo sentido olhar para essa mensagem, essa primeira ideia que Salomão está falando a respeito da vida. Vai, come com alegria. E eu não sei quantos irmãos têm comido verdadeiramente com alegria. Se lhe falta alegria, seja por causa do sabor, seja porque você está cansado de comer aquele mesmo bentô, eu gostaria que você refletisse que a alegria que Salomão está se referindo não é sobre o sabor da comida, mas é a alegria de ter um pai que nos cuida o tempo todo. É ter a alegria e a esperança que nós vamos ter um pai que está conosco o tempo todo. Lembram daquela expressão que os judeus sempre utilizavam para lembrar de Deus? Abba, Pai. Uma expressão respeitosa e carinhosa. Respeitosa porque um pai merece respeito, e carinhosa porque esse mesmo respeito que os filhos devem ao pai também carrega consigo a sensação do abraço do pai. É aquele respeito que nós temos pela autoridade do nosso pai, mas também a alegria de ter o abraço. É quando ele nos pegava no colo e nos levava para brincar com ele. Abba, Pai. Poder comer com alegria, irmãos, é poder lembrar que nós temos um pai presente. Nós somos brasileiros e provavelmente alguns que estão aqui viveram a mesma situação que eu vivi, de terem seus pais indo embora de casa, o abandonando. Essa é a realidade de muitos brasileiros, irmãos. De muitos brasileiros. Tanto que se criou várias leis atualmente para tentar segurar os pais em casa. Mas a realidade é dura, é cruel e muitos não tiveram um pai físico presente. Mas como foi bom saber o dia em que, em uma pregação, na mensagem de Deus, eu pude observar que eu sempre tive um pai presente. Um pai que não somente me trouxe a esse mundo, mas trouxe toda a humanidade. Quando eu descobri que Deus poderia e é o meu pai, isso me trouxe alívio e traz até hoje de forma constante. Saber que o meu pai nunca me abandonou. Que a vida que ele me deu não foi a revelia da sua presença. Pelo contrário, ele me deu tanto a vida quanto a sua própria presença. Ele é um pai presente o tempo todo. Mas como alguns dos nossos filhos, o pai está presente, mas o filho está longe. Alguns reclamam, papai não tem tempo para mim, né? Papai não tem tempo, vive fazendo zangueô, eu queria mais tempo, mas tem outros, irmãos, que estão dentro de casa com seu pai, mas preferem estar fazendo qualquer outra coisa. Vai ver porque eles nunca sentiram a dor da perda de um pai. Sempre esteve lá, então um pouco importa, né? A gente acostuma com as coisas, não é assim? A gente acostuma estar lá, tá bom, né? Porque nunca tiveram ausência de um pai.
mas para o conforto das nossas almas e a alegria do nosso coração, é saber que o alimento que nós comemos todos os dias, ele não vem somente do nosso esforço. Ele não vem aquele dia exaustivo no trabalho. Ele vem porque nós temos um Pai que cuida de nós. E se nós não temos comido e bebido com alegria, irmãos, eu convido você a orar a Deus e pedir que Ele te ajude a entender que tudo isso que nós temos é graça, é presente dEle. Se lhe falta alegria a comer, é porque provavelmente você esqueceu de quem está te dando esse alimento. Honre seu pai. Bendiga o nome do seu pai, porque Ele te ama. E Ele tem demonstrado dia após dia o seu amor. Mas infelizmente nós somos como aqueles filhos que têm o pai perto, mas eu ignoro o tempo todo. Vamos ser sinceros, que às vezes nós levantamos e não lembramos de Deus. Vamos ser sinceros que às vezes estamos no trabalho e não lembramos de Deus. Vamos ser sinceros que às vezes estamos no aparelho celular, no smartphone, vendo qualquer outra coisa e não lembramos de Deus. Vamos ser sinceros que às vezes deitamos a cabeça no travesseiro e dizemos assim, que bom que eu consegui trabalhar hoje, mas esquecemos de Deus. Que triste é para um pai ser ignorado, assim como é triste para um filho ser ignorado. Assim como é triste para um filho ser ignorado. E alguns estão pensando assim a respeito de Deus. Eu sou um filho ignorado, sabe por quê? Tudo que eu peço para o meu pai, eu não recebo. Tudo que eu peço para Deus, eu não consigo receber, sabe? E alguns estão esperando tantas coisas de Deus, mas tantas coisas esquecem de olhar ao redor e ver que Ele está provendo tantas outras coisas boas. Mas nós queremos aquele brinquedo, nós queremos aquela diversão, nós queremos aquele carro, nós queremos aquela casa, nós queremos isso, isso e isso. Enquanto isso, Deus está provendo todos os dias aquilo que é bom e melhor para nossas vidas. Porque a vontade dele, sim, ela é perfeita e agradável. Mas nós estamos olhando para a nossa vidinha e esquecemos que para todos nós está separado uma coisa. No final desta vida aqui, é a morte. Por isso Salomão começa de maneira tão pesada nos dizendo, todo mundo vai para o mesmo lugar, então se você se acha alguma coisa, baixa a bola. Se você acha que você é o melhor empregado da sua empresa, baixa a bola. Porque você só tem emprego porque Deus prouve que você tivesse emprego. Se você acha que você é o melhor crente do mundo, baixa a tua bola. Se você tem alguma virtude, se você tem alguma bondade no teu coração, lembra que quem te deu alguma coisa a respeito disso foi Deus. Que sem o Espírito Santo nada seríamos, irmãos. Eu lembro de uma ocasião em que alguém chegou com Jesus e disse assim, querendo apontar para Deus, você parece um homem, você é um homem bom, né? E Jesus respondeu, não há um homem bom. Em outras traduções está, não há um justo sequer, ou não há um bom. Aí alguns olham, então Jesus está dizendo que ele não é bom? Na verdade, Jesus está ali marcando a sua autoridade enquanto Deus. Ele está dizendo, se você viu virtude em mim e viu bondade em mim, eu quero te dizer que essa bondade é o próprio Deus. Essa não é uma bondade humana. Então Jesus está dizendo, em outras palavras, que ele é o próprio Deus. Quando ele diz que não há um bom na terra. E se aquele homem viu uma virtude de bondade em Deus, de Jesus, é porque essa bondade vinha do próprio Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Então entendam, irmãos, que qualquer bondade que há no coração do crente, qualquer ato de bondade, não é fruto nosso, não é fruto do nosso esforço, mas é porque o Espírito Santo de Deus nos transformou um dia. Então baixa a sua bola se você se acha um crente melhor que os outros. Baixa a sua bola se você se acha a pessoa mais importante do teu trabalho. Mas também, cuidado, tome muito cuidado para não se achar a pior pessoa entre os outros. Isso também é outro perigo. E é importante eu ressaltar, fazer essa distinção. Há aqueles que se acham melhores no meio de todo mundo, mas também há pessoas tão para baixo, mas tão para baixo, que se acha a pior de todas. Vive para baixo, porque todo mundo é melhor que ela. Ela não consegue fazer o que os outros fazem. Esse é outro problema. Sabe por que a gente tem esses problemas? Tanto de essa autoestima elevada, quanto essa autoestima lá embaixo?
Porque nós estamos olhando para nós. Estamos olhando para nós e estamos comparando com os outros. E esse é o nosso problema. Salomão era um bom observador. E ele tira boas conclusões. Mas ele não responde todas as perguntas no seu livro. Ele não responde todas elas. E vai ver que nós estamos olhando para o lado errado. Por isso é bom lembrar que Salomão coloca Deus na equação de tudo. Faça tudo que você faz com alegria. Coma o pão, beba gostosamente o seu vinho. Mas lembre, Deus já de antemão se agrada das tuas obras. O que Salomão está falando com isso? Quer dizer que Deus te conhece. Deus conhece as tuas obras. Ele conhece inclusive o nosso futuro. Quer dizer que as nossas expectativas não podem estar previstas apenas na nossa própria vida. Mas as nossas expectativas devem estar inteiramente esperançadas em Deus. Se nós tirarmos Deus da nossa equação, nós cairemos numa grande tragédia. Porque há caminhos para o homem que parecem bons, mas porque no final desses caminhos são caminhos de morte. Verso 8. Em todo tempo, agora mais uma orientação de Salomão. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu coloquei como tema, para essa pregação, celebre a vida. Essa é uma ideia batida, todo mundo fala isso. Celebre a vida. Crentes e descrentes falam isso. O crente diz celebre a vida, o descrente diz celebre a vida. Isso é algo que está na boca de todo mundo. Celebrar a vida, ou seja, se alegrar, festejar. E aqui no verso de número 8, nós temos uma ideia de festa. Olha o que o texto diz. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes. A gente sabe que essa ideia de vestes alvas, vestes, vamos colocar aqui numa linguagem mais comum, vestes brancas, tá bom? Vestes brancas, aquele branco bem limpinho. Pois é sobre isso que o texto está falando. Às vezes nós vamos ver textos falando sobre vestes brancas e nos apontando para a santidade, não é verdade? Por exemplo, nós temos canções do nosso meio que falam sobre isso. Uma delas é uma muito conhecida, que um certo cidadão tentou descredibilizar, mas alvos mais que a neve não tem nada a ver com cor de pele ou qualquer outra coisa do tipo, do gênero. Alvos mais que a neve, quando a gente canta essa canção, nós estamos falando sobre santidade. Nós estamos pedindo para Deus que nos faça mais santos, mais puros. Por quê? Porque nós vivemos na porcaria deste mundo. Tá? Desculpe a expressão, mas é para lembrar de porcaria mesmo, daquilo que é sujo, aquilo que é imundo. E nós estamos pedindo para Deus uma roupa branca, no sentido de que essas vestes mais alvas, elas têm a ver com a nossa santidade, porque eu produzo o pecado de maneira muito fácil. Para eu pecar é rapidinho, irmãos, mas para eu praticar um ato de bondade, eu preciso pedir para o Senhor que me ajude. Por isso a gente diz alvos mais que a neve. E haverá um tempo que as nossas vestes serão alvas por completo. Será a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dará novas vestes. Ele nos dará inclusive um novo corpo. E nós seremos totalmente santos. Mas enquanto isso, nós pedimos para Deus, nos ajuda na santidade. Agora, irmãos, quando nós tratamos desse texto, ele não está falando sobre isso. Porque tem gente que bate o olho aqui e já diz, está falando sobre santidade. Porque ele diz o seguinte, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Seja você santo todo tempo. É uma ideia bíblica, é verdade? Mas não desse texto. Esse texto está falando sobre vestes limpas, está falando sobre óleo sobre a cabeça. Aí alguns vão olhar óleo sobre a cabeça, está falando de ungir. Então, ungir com óleo. Na verdade, isso aqui é uma exposição clara de uma festa. Era comum, irmãos, tá? Para os judeus, inclusive, nas festas, buscarem essas vestes brancas. Ter as vestes mais brancas possíveis. Isso acontecia nos rituais religiosos também. Também acontecia nos rituais religiosos a unção com óleo? Também. Mas nesse texto específico, Salomão está retratando uma festa. Uma festa, e não podia faltar o óleo na festa. Assim como as pessoas iam com a melhor roupa que podiam ir. E eu acho que até hoje é assim, não é verdade?
Se você vai para uma festa, um casamento, você tenta buscar a melhor veste que você tem. E naquele período, as vestes brancas era tipo assim a melhor roupa que você poderia ir. Então aqui ele está retratando um ambiente de festa. Mas festejar o quê? A vida. Ele está dizendo para nós, celebre, festeje a vida. Mas parece que alguns estão levantando de manhã cedo e estão murmurando sobre a vida. Enquanto Salomão está dizendo, olha, todos os dias, se possível aqui, né? Ele está dizendo, na verdade, em todo tempo sejam alvas. Todo tempo seja alegre a tua alma, porque você tem vida. Em todo tempo, que não lhe falte essas vestes brancas que você vai festejar, que não lhe falte o óleo, que não lhe falte a alegria. E há muitos de nós, irmãos, que estamos indo para os nossos ambientes de trabalho, desculpe bater nessa tecla, mas é lá que nós murmuramos mesmo. É lá porque tem horas que a gente está chateado com a vida. Eu não queria estar ali. Eu me lembro de um dos meus primeiros períodos no Japão, eu de joelho em uma máquina tentando consertar aquela máquina no trabalho, para que o Chain não viesse me dar bronca. Então tinha que consertar antes do Chain chegar. Eu estava lá, de joelho, com os joelhos doendo, com uma dor terrível no joelho, e eu pensei e murmurei assim, eu deveria estar na igreja que eu pastoreava, lá na cidade de Santarém, no Pará, de joelhos orando pelos irmãos da minha igreja. Eu estou aqui, nessa fábrica de joelho. Pode uma coisa dessa? Eu taquei pedra na cruz, né? Não é assim que dizem? Eu fiz alguma coisa, não é possível, isso é castigo de Deus. Para mim, eu estou de joelhos aqui, maltratado, ganhando mal. E eu me lembrei da igrejinha, mas tão de forma pecaminosa. Por que eu lembrei da igrejinha que eu pastoreava? Porque realmente lá eu só ajoelhava para orar pelos irmãos. Os pastores em algumas regiões têm algumas regalias, irmãos, que é de não acordar às 5 horas da manhã para ir para o trabalho, como eu acordo diariamente. E aí eu lembrei de forma pecaminosa da igrejinha. E é claro, se hoje eu falo isso aqui é porque o Espírito Santo me tocou e mudou meu entendimento. E às vezes, por vezes, nós estamos assim, irmãos, murmurando e não vendo que esse é o momento de festa. Está de joelho lá consertando a máquina, glorifique o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque no final do mês você vai ter aquele dinheirinho para levar o sustento para casa. Que coisa maravilhosa. Agradeça a Deus. Não importa o valor que você ganha de hora. Se você puder ir para outro lugar, ganhar mais, vá, meu irmão. Vá. Mas vá feliz também. Não vá murmurando. Eu vou sair dessa pocilga aqui, porque me pagam mal. Tchau, nunca mais volto aqui. Né? A fábrica de onde eu saí recentemente, todo mundo diz, nunca mais volto. Eu passei 4 anos lá. E todo mundo que disse isso voltou. Então, quando eu saí de lá, eu disse, eu não vou falar nada. Porque vai que, né? Vai que. E tentei sair o mais limpo possível, dando prazo e tudo mais, para o dia que eu precisar voltar, eu volte com integridade também. Então nós murmuramos em tudo, irmãos, e esquecemos que a vida deve ser celebrada com alegria. Deve ser esse momento festivo que Salomão está retratando no verso 8, né? Com as vestes brancas, que não falte o óleo na cabeça, é um momento de festa. Festeje a vida, irmãos. Festeje a sua vida e a vida dos teus entes queridos, da tua casa, da tua família. Porque haverá um período que você vai passar, como a Tami que está aqui presente, o luto, né, Tami? E a gente sabe que o luto tem, para o cristão, um prazinho de validade. A gente não sabe dizer que prazo é esse. Mas é um momento de tamanha tristeza. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo vem nos confortando e vem nos confortando. E aquilo vai se tornando algo mais leve para nós. E a gente vai voltando ao normal, para as nossas vidas. E vai lembrando daquele ente com alegria no nosso coração. E a gente vai fazendo isso no meio do caminho da vida, festejando. Agradecidos porque o Senhor é o nosso Pai. Verso de número 9, ele ainda diz o seguinte: goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te fadigaste debaixo do sol. Qual é a recompensa da vida?
Ou quais são as recompensas da nossa vida? Alguns acham que a recompensa da vida é uma conta cheia de dinheiro. E em partes é verdade. Em partes a recompensa pelos nossos esforços é aquele dinheirinho pingando todo mês. Em partes a alegria que o trabalho pode proporcionar para nós são as conquistas que nós temos com os recursos que nós obtivemos através do suor do nosso rosto, do trabalho duro. Isso não deixa de ser uma realidade, né? Mas a maior conquista para um homem, irmãos, lembrem disso. A melhor conquista de um homem é ter sucesso na família. Porque sucesso na família agrada a Deus. É a instituição mais importante que nós podemos ter. E Salomão cita isso, falando provavelmente aqui, não somente para um homem, tá? Mas ele está dizendo aqui, usa o exemplo, goza a vida com a mulher que amas. É provável que o público de Salomão ali seria, na sua majoritariamente, homens e não mulheres. E é provável que é por isso que Salomão está citando para um homem, dizendo, goza com alegria a mulher que tens. E o que é essa ideia de gozo? É de usufruto, irmãos. Né? É usufruto. Então, gozo também é utilizado para falar de uma alegria extrema. Sabe? Ou seja, quando você estiver com a tua família, faz isso com alegria extrema. Uma coisa que cortou meu coração, irmãos, algumas semanas atrás, foi o meu filho dizendo para a mãe, quero papai não, quero mamãe. Ele falou isso com lágrimas nos olhos. E para quem não me conhece, não conhece o meu convívio, o Léo é muito apegado a mim, desde bebezinho. Se tiver eu e a mãe, ele quer estar no meu colo, não é porque ele ama menos a mãe, mas é porque ele é muito apegado a mim. Em uma das ocasiões que eu cheguei cansado do trabalho, eu chego em casa às 8h30 da noite, ele diz o seguinte, papai, chegou? Vai brincar? E por vezes eu não posso, porque o ambiente onde eu trabalho, a gente trabalha com metais, né, pesados. E às vezes o meu corpo pode ter metal, então eu evito pegar nele. Eu digo, papai vai tomar banho, volta e vem brincar com você. Só que quando eu volto do banho, eu também quero me alimentar. Aí eu digo de novo para ele, você aguarda só um pouquinho que o papai vai comer, depois ele brinca com você. E ele veio um dia, né, rastejando como ele faz, pediu o colo e eu comendo, né? E eu caio na besteira que muitos de nós caímos. Peguei o celular, com ele no colo, a comida aqui, olhando para o celular. E foi aí que ele olhou para mim, para a mãe dele e disse, quer papai? Não. Quero mamãe. E naquele momento foi impacto para mim. Disse, o que aconteceu com esse menino? Quer a mãe, não quer o pai? E quando eu olhei para ele, ele estava com lágrimas nos olhos. Porque não estava priorizando aquilo que é de mais importante. E eu levei uma pancada tão grande, foi da dona Thay, a minha esposa, tá, irmãos? Quando ela disse, sabe por que ele quer isso? Porque você não dá um tempo de qualidade para o teu filho. Essa pancada está doendo até hoje. E é uma grande realidade. Nós não tiramos tempo de qualidade com a nossa família. Salomão está dizendo aqui, goza a vida com a mulher que amas. Não somente no sentido do casal, irmãos, mas no sentido familiar. Principalmente no sentido de casal, porque nós sabemos que o homem e a mulher, devem estar até o fim juntos. Os filhos um dia vão sair de casa, não é verdade? E às vezes a gente cai nessa besteira, vamos dar um tempo de qualidade para o filho. Mas o cônjuge não tem tempo de qualidade. Nós não estamos tendo tempo de qualidade. E a gente às vezes dá mais atenção para o filho do que para a esposa, viu, homens? E vice-versa. Às vezes as mulheres dão mais atenção para os filhos do que o próprio marido. E a gente não pode perder esse equilíbrio, entender que os nossos filhos um dia vão rapar fora. Se Deus permitir, vão casar, vão fazer outros filhos, a gente vai ser avós, em nome de Jesus. É isso que todo mundo espera. Pelo menos eu espero isso. E um dia será só vocês dois de novo. Por isso, Salomão, de forma muito sábia, está dizendo, alegria, passa tempo de qualidade, né, com a mulher que você tem. Porque ela é presente de Deus para a tua vida. Família é presente de Deus. Tempo de qualidade nós precisamos, irmãos, com a nossa família. Chega de nós nos envolvermos em tolices e esquecermos do nosso lar. Chega de darmos atenção para um celular que pagamos todo mês para nos afastar da nossa família.
Nós pagamos um celular para nos afastar da nossa família. Nós pagamos o preço 2 vezes. Pagamos o preço do celular e o preço de ver a rejeição do nosso lar. Que coisa terrível. Por isso, irmãos, não deixem de lado essas sábias palavras de Salomão. Tenha um tempo de qualidade. Faz isso com alegria. Quando chegar no teu lar, dê atenção às pessoas que você ama. E eu não tenho dúvida que a minha esposa está assistindo em casa. E quando eu chegar, ela vai me cobrar. Vai me cobrar. E por isso é bom pregar. Cada vez que a gente prega, mais pancada a gente leva. Mas não deixamos de pregar. Porque não somos perfeitos. E eu tenho certeza que assim que chegar lá em casa, ela vai dizer, o que a gente vai fazer hoje? Nós dois. E aí eu vou ter que me virar, vou ter que arranjar um jeitinho. Mas tenha um tempo de qualidade com aquilo que é de mais precioso na tua vida, é a tua família. Em nome de Jesus. Eu tenho tempo ainda? Tenho, né? Vamos. Mas nós temos o versículo ainda de número 10, para finalizar. E agora Salomão está dizendo assim, tudo, agora ele vai colocar tudo, tá? É difícil para ele colocar todas as questões que devem ser avaliadas na nossa vida. Há muita coisa que é importante, mas ele está colocando pontos fundamentais aqui. É o comer e beber, ou seja, o nosso alimento físico, porque dele nós precisamos, né? Ele coloca a perspectiva que nós temos que ter da nossa vida, que é olhar para a vida com alegria, ou seja, festança. Olhe para a vida como uma verdadeira festa. Uma festa que glorificará o nome de Deus, não se esqueça disso. Porque aqueles que festejam a vida parte de Deus, sem Deus na equação. Eles jogam Deus para o cantinho ali e eles só festejam a vida. Eles festejam a vida aí afora e esquecem que a verdadeira alegria e festa que nós devemos ter em nosso coração é porque Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então, aí ele fala da grande importância da família. Nós devemos receber isso com festa também, irmãos. Quando nós chegarmos em casa, irmãos, nós temos que chegar com um sorriso no rosto. Isso não é papo de coach, isso é sabedoria bíblica. Nós devemos chegar em casa e agradecer a Deus, porque estamos vendo a pessoa que nós amamos ali. Em especial minha esposa, aquela que preparou o meu alimento, que não é fácil para ela. Ficar o dia todo com o Léo, cuidando dele. Ter que preparar meu alimento. Mas alguns de nós chegamos assim em casa. Eu trabalhei o dia todo, a mulher ficou em casa, né? Então, não faço mais nada. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, aí ela faz tudo. De novo, a gente está metendo os pés pelas mãos. E se esquecendo de que nós somos companheiros, parceiros de vida. E um deve ajudar o outro. E não devemos fazer essas coisas e esquecer daquelas. Devemos entender que somos parceiros em tudo. E homem nenhum deve tratar a mulher dessa forma, como uma empregada, uma simples pessoa, mas como uma mulher da sua vida. Aquela que merece atenção, amor e carinho. O verso 10 diz o seguinte: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Por quê? Porque no além para onde tu vais, não há obra, gravem bem isso, não há projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. 4 coisinhas. Para lá, para onde a gente vai, e aí eu vou comentar sobre isso, porque pode parecer polêmico. Ele está falando que acabou, né? Não tem mais nada depois da morte, porque ele diz, não tem obra, não tem projeto, esquece disso, não tem conhecimento, não tem sabedoria alguma, não tem céu. Não tem eternidade. E agora? Salomão nos deixou em apuros. Nós acabamos de descobrir que não existe céu. Seria isso? É lógico que não. É lógico que não. Salomão não está dizendo que tudo acabou a partir da morte. Ele está falando dessas coisas que a gente pratica aqui, nós não vamos praticar nos céus. É só isso. Simples de entender. Mas alguns complicam. É simples. Essa vida que nós temos aqui não vai ser a mesma vida que vamos viver na eternidade. É coisa diferente. Tá? É querer comparar uma coisa de segunda, terceira categoria com uma coisa de primeira. Na eternidade nós não vamos praticar as obras que nós praticamos aqui. E ele diz isso porque ele está dizendo, também para o crente, às vezes fica essa ideia, já que existe algo melhor nos céus, então não preciso usufruir essas coisas aqui. Eu vou me retirar, vou fazer um retiro
espiritual, vou para uma montanha me esconder e esperar Jesus voltar, ou eu morrer e ir para a eternidade. Para não ter contato, né, com as coisas desse mundo, então é melhor isso, aí eu permaneço santo desse jeito. Alguns fizeram isso no decorrer da história. Achavam que no convívio da sociedade era perigoso, então era melhor se retirar, porque assim mantinha a santidade perante Deus. E não é bem assim. Deus nos criou para estarmos uns com os outros, tanto bons quanto os maus, porque não tem como a gente fugir de uma sociedade que é má. Os bons estão lá misturados em meio às pessoas más. Só que os bons, aqueles que são escolhidos por Deus, eles têm a luz, e é eles que vão iluminar a escuridão desses outros que continuam na maldade do mundo. É para isso que nós estamos aqui. Não é para nos separarmos de vez, mas é para nós iluminarmos o mundo. Sem a nossa luz, o mundo vai ficar em densas trevas, absolutamente. Então o crente não deve se retirar, ao mesmo tempo que ele deve cuidar da sua vida para não se contaminar. Porque é difícil entrar numa fábrica, irmão, só com um crente. Né? Vocês concordam? A última fábrica que eu trabalhei, eu acho que eu e mais uma pessoa, são só dois, parece que professavam uma fé em Cristo. O restante nada. Eu vou para um lugar agora, um ambiente onde tem bastante crente, brasileiro, né? Então achei diferença, nossa, diferença enorme, os assuntos são outros. A forma de tratamento é outra coisa, irmãos. Mas não é todo o tempo que nós vamos encontrar um ambiente assim, favorável aos cristãos. Nós vamos encontrar ambientes que nos maltratam, que às vezes até nos influenciam. E como nos influenciam? Quando vemos nós, crentes, já estamos sentados naquela roda. Aí, tu viu o chefe? Esse chefe aí, hein? E a gente está falando mal das nossas autoridades. E eu não estou dizendo que isso não acontece no meio dos crentes também, não. Acontece. Mas isso é uma exceção, vocês concordam comigo? Se não é uma exceção, nós devemos repreender em nome de Jesus. Se não é uma exceção, se nós estamos sentados nas rodas de conversa de cristãos, e o que mais se fala é mal dos próprios irmãos, tem coisa errada. Mas notem que Salomão está dizendo, esse ambiente, essas coisas que vocês podem fazer aqui, façam, mas façam não a parte de Deus, façam glorificando o nome de Deus. Porque para onde vocês vão, não vai mais ter isso. Salomão, em outra ocasião, ele disse, olha, façam muitos livros, ele incentiva a gente a fazer livros. Está louco, Salomão? Não. Ele era um exímio conhecedor das coisas, ele dizia, façam livros, façam isso, façam aquilo. Ele está dizendo para nós que nós devemos fazer as coisas que nós podemos fazer aqui, mas elas não podem estar entremeadas em meio ao pecado. Não é tudo que nós vamos praticar aqui. Por isso ele escolhe bem as palavras desses versículos 7, 8 e 9. Ele fala sobre o alimento, faça isso com alegria. Ele fala, né, sobre a família no último verso, né, e fala a forma com que nós devemos tratar a vida, como festa. Então, irmãos, tudo quanto vier à tua mão, ele ainda orienta. Faça com toda a tua força. Se você vai para o trabalho amanhã, mas amanhã é feriado para muitos, né? Durante a semana você vai para o trabalho, faça isso com toda intensidade, com toda força. Não é maltratando o seu corpo, não, mas faça isso com esforço, né? Entendendo que você está trabalhando não para homens, mas para Deus. Faça isso com esmero, com alegria, né? E se você não está conseguindo, peça ao Espírito Santo que te ajuda a vencer essas barreiras, desse corpo molenga, dessa vida chata que você está achando que é. Mas a vida é muito mais do que isso. A vida é bela, irmãos, tá? A vida é belíssima, porque quem criou a vida foi Deus. Que nós possamos aproveitá-la, não esquecendo que a glória, todo o louvor, toda a honra a Deus. Por isso eu fecho com um texto bem conhecido e que vai nos lembrar sobre um conceito que muitos reformados lastraram pela terra, falaram pelo mundo afora, que foi a ideia do corandel, que Glauber sempre fala aqui, né? Corandel, lembrar de que Deus está conosco, a presença dele é real, e aonde nós estivermos, nós devemos lembrar disso, corandel, estamos diante de Deus, e tudo que venhamos a fazer deve fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 10, os versos de número 31 ao 33. Portanto, quer comais,
quer bebais ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Está usando quase a mesma linguagem de Salomão aqui. Salomão fala que você deve desfrutar a vida, mas ele cita Deus. E agora, de forma mais clara, né? E em Coríntios a gente vê essa ideia aqui. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele está orientando, não vos tornei causa de tropeço também. Ele está dizendo que nós não devemos olhar para a nossa própria vida. Cuidado por onde anda, para não tropeçar em ninguém. Né? Às vezes as pessoas estão trabalhando assim e esquecem que tem gente do lado, né? E se tornam pessoas perigosíssimas. Ela passa aqui com uma ferramenta e a gente fica se desviando. A pessoa parece estar trabalhando sozinha e a gente tem que ter cuidado. E tem pessoas assim na vida. Elas estão fazendo tudo e esquecem que tem pessoas ao seu redor. Elas ferem as pessoas. As ferramentas que elas usam às vezes é a própria língua. Ela não está nem aí. Isso parte dos cristãos também. Ela está fazendo, mas está levando muitos a tropeçarem. Por quê? Pensa que ela é o astro do mundo. E tudo deve ser olhado na perspectiva dela, de mais ninguém. São pessoas que estão vivendo a vida assim, tem crentes assim, irmãos. Falam o que querem, pensam que estão aconselhando, mas estão desestabilizando pessoas. Dizem que tem que ser sincero, por isso falam, você está com uma roupa ridícula. Aí acha que isso é ser sincero, não é. Não é assim que as coisas funcionam. Eu te acho uma pessoa muito chata. Eu estou sendo sincera com você. Ainda usa a sinceridade como uma virtude. Esse tipo de sinceridade eu não quero. Vai para lá, né? Não é assim que nós tratamos as coisas. Então nós olhamos para o mundo, para a vida como um todo, também observando as pessoas. E tendo cuidado para com elas. Esse deve ser o sentimento de um verdadeiro cristão. Portanto, se vocês querem comer, beber ou fazerem tudo, façam para a glória de Deus. Por isso esse texto é tão importante para nossas vidas. Nós vivemos corandel, irmãos, diante de Deus. E se trabalhamos, não trabalhamos só para agradar o nosso chefe, nós trabalhamos para glorificar o nome do nosso Deus. Se comemos aquele bentô, nós devemos comer para a glória de Deus e agradecê-lo. Se nós estamos trabalhando ainda com grande suor, uma quantidade exaustiva de suor no nosso rosto, nós devemos agradecer, porque estamos corandel, diante da presença de Deus, e fazemos tudo o que fazemos para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Que essa palavra esteja em vossos corações, além disso, traga a todos nós uma transformação. E essa semana nós temos a oportunidade de lembrar dessa mensagem, e no dia a dia, na hora de comer, eu espero que os irmãos lembrem de fazer isso com alegria. Na hora de beber aquele chá verde, lembre de fazer isso com alegria. Na hora de ir para o trabalho, lembre de fazer isso com alegria. E quando chegar em casa, não esqueça que as pessoas maravilhosas que Deus separou estão lá te esperando. Estão te esperando para que você dê atenção a elas. Que dê um tempo de qualidade. Por isso, glorifique o nome do Senhor em tudo. Convido os irmãos a levantarem um pouco das suas cadeiras e nós vamos orar ao nosso Senhor.